Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto que nós vamos debater hoje é justamente a palavra do pastor no culto. O sermão, a mensagem. Para a maioria dos crentes que eu conheço, esse é o momento mais importante do culto, né? Inclusive há denominações que falam que os crentes vão para buscar a palavra, né? Pois é. Então é de fato um momento extremamente valioso do culto, se é que existe algum momento que não seja importante quando estamos diante de Deus. Tá, a questão que nós queremos colocar é como é que, na sua opinião, pela sua percepção como cristão ou cristã, o pastor escolhe os assuntos a serem levados à igreja? Será que ele escolhe baseado naquilo que Deus diz a ele no coração pela leitura da Bíblia? Ele está lendo lá, o Salmo 121, Deus fala com ele sobre abrindo a palavra, abrindo o Salmo, explicando como é que ele deve ser aplicado na vida do próprio pastor, e o pastor então reparte isso com a igreja. Pode ser assim. Pode ser também que a escolha dos temas, dos assuntos e até do conteúdo do sermão seja muito influenciada pela leitura dos livros que o pastor faz, né? O pastor estuda, pega livros teológicos, livros evangélicos, ou às vezes até livros de psicologia, e pela temática que ele tem nesses livros, nessas leituras que ele faz, os sermões brotam daí. Na sua opinião, o que é que mais tem influenciado hoje a escolha dos sermões? Pode ser a Bíblia, podem ser os livros e pode ser também a temática atual. A gente pode falar assim, os jornais, né? As notícias, aquilo que está acontecendo ao redor do mundo direciona o pastor a querer comentar esses assuntos, a falar das coisas que nos cercam e das questões que nos angustiam no dia a dia. Na sua opinião, qual desses fatores é o mais preponderante e será que ele é o ideal? Se você fosse o pastor, você escolheria a temática preponderante dos sermões com base no quê? E por quê? Essa é a questão. Está no ar o Vejam Só. Olá, com grande alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que tem presentes para você. Basta que você vote na enquete, que assim você estará concorrendo aos brindes. Faça isso todos os dias. O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Hoje nós temos conosco, para falar desse assunto, o reverendo Marcelo Coelho Almeida, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Marcelo, seja bem-vindo, paz e graça. Paz e graça, Heber, paz e graça aos nossos telespectadores. É uma alegria poder estar de volta aqui ao programa e para falar sobre a prática da pregação nos dias de hoje, um assunto de muita paixão no meu coração. Onde o irmão pastoreia? Eu pastoreio hoje no projeto de plantação de igreja na 2ª Igreja Presbiteriana de Barueri, que fica no Parque dos Camargos, na Rua Silvia, número 46. Estamos com uma comunidade crescente, graças a Deus, empolgante, né? Apesar de pequenininha em número, mas um coração aberto aí para receber as pessoas que quiserem nos visitar e, com a graça de Deus, ouvir a palavra de Deus sendo pregada ali, fiel às Escrituras Sagradas. Amém. Muito obrigado, reverendo Marcelo Coelho Almeida, da IPB, né? Nosso parceiro de muitos e muitos anos. O outro debatedor também é um parceiro de muitos anos, o pastor Joel Estevanato, da Igreja O Brasil para Cristo. Tá na hora de orar. Isso é histórico, né? É histórico. Pastor Joel Estevanato, paz e graça, seja bem-vindo. Paz, pastor Heber, pastor Marcelo, telespectadores, é um prazer novamente estar aqui. Sempre me sinto muito feliz quando sou convidado para fazer parte dessa programação. Às vezes fico assistindo o programa, não dá para ver toda a noite, mas quando eu estou assistindo,
eu percebo a qualidade que tem o programa, então eu me sinto muito honrado de fazer parte desse contexto. Nós que agradecemos o seu apoio. Pastor Joel, a Igreja Brasil para Cristo, que o irmão pastoreia, fica no Mandaqui. Bairro do Mandaqui, na zona norte de São Paulo. Estamos na Avenida Ultramarino, 616, e agora vivendo um momento muito especial. Estamos concretizando um projeto de estruturas, um templo para 2.000 pessoas, de 22 anos. Projeto que numa viagem que fiz para Seul, na Coreia, desceu ao meu coração realizar, e com aquela comunidade de gente abençoada, de gente dedicada. Agora a gente está dando formato nessa parte estrutural, que não é o mais importante da vida da igreja, evidentemente. A gente não vive para construir templo, mas o templo dá a casa para a gente poder fazer o verdadeiro trabalho, que é agregar as pessoas, discipular as pessoas, fazer com que elas sejam discípulas de Cristo e deem frutos para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos ver a matéria que o seminarista Zeca, futuro pregador, preparou a respeito do tema de hoje. Vejam só. Um mercado que fatura mais de 500 milhões de reais por ano e vende aproximadamente 70 milhões de livros. Isso em números de pesquisas feitas em 2013. Analisando friamente, podemos dizer o seguinte: a literatura evangélica, ou melhor, religiosa, pois os números apresentados levam em conta literaturas católicas e espíritas, por exemplo, tem grande influência na construção do conhecimento da população. Essa fatia do mercado evangélico ou religioso, para ser mais abrangente, é um dos setores que mais cresce no Brasil. Segundo pesquisa feita na Escola Superior de Propaganda e Marketing em 2012, foram movimentados aproximadamente 12 bilhões de reais no país. Outro detalhe muito importante, que na verdade vem apenas comprovar essa questão, é o hábito de leitura dos evangélicos. Observe comigo os números de uma pesquisa denominada Retrato da Leitura no Brasil. Os apontamentos mostram que os evangélicos são os que mais leem. O estudo ainda mostrou que os cristãos leem o dobro, isso em relação à média da população em geral. Diante dessa realidade, surge então a pergunta que será tema do nosso debate de hoje. A atual literatura evangélica influencia os sermões mais do que a Bíblia? Já vimos que a produção é enorme, as vendas também, o consumo gigantesco. E agora queremos debater aquilo que é o principal. Qual a influência essa literatura exerce em nossos púlpitos? Essa pergunta é extremamente relevante, já que nesse ano comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, movimento marcado por uma volta à Palavra de Deus, dando total importância à Bíblia. Primeiro, é preciso fazer uma importante observação. Na pesquisa sobre o retrato da leitura no Brasil, temos uma característica muito interessante, um detalhe que pode dizer muito sobre o nosso tema. O livro mais lido pelos brasileiros é a Bíblia. Por ano, são produzidos em média 8,5 milhões de exemplares, o que corresponde a uma Bíblia a cada 3 segundos. Assim, conseguimos observar que muitos livros são produzidos, comprados e provavelmente lidos. Além de muitos autores nacionais, temos um enorme mercado de traduções. Os livros americanos, principalmente, fazem muito sucesso por aqui. Só que a leitura bíblica não está esquecida. Como vimos, é o livro mais lido. Porém, qual tem sido a influência dessa equação na preparação dos sermões que são pregados em nossas igrejas? A Bíblia tem sido a fonte principal? Ou são os temas abordados pelos livros que estão pautando aquilo que os nossos púlpitos falam? E além disso, e talvez o mais importante, qual é a fonte da nossa regra de fé e prática? Estamos buscando esse apoio na Bíblia ou nos livros? O debate de hoje é importantíssimo, por isso, fique ligado. O Vejam Só
já está no ar. Nós temos hoje conosco 2 pregadores, né? Como o tema tem a ver com a prática da pregação da palavra, nós trouxemos um pregador histórico, que é o reverendo Marcelo Coelho, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e um pastor pentecostal, que é o pastor Joel Estevanato, da Igreja do Brasil para Cristo. Então vamos lá. Reverendo Marcelo, como as igrejas históricas são mais antigas, né? E muito ciosas da pregação, inclusive a Igreja Presbiteriana tem um rigor terrível, né, para preparar seus pregadores. Como é que o senhor responde a pergunta tema de hoje? A atual literatura evangélica influencia os sermões mais do que a Bíblia? Olha, é uma pergunta difícil, mas eu responderia assim, não deveria, né? Não deveria influenciar, porque primeiro, se a gente pensar, por exemplo, os puritanos, eles tinham uma seguinte prática: ler o texto, deixar a doutrina emergir do texto, estudar a doutrina, aí, no caso, né, ver como a Bíblia compara elas e você voltar para o texto, para então preparar o seu sermão, né? Então, não deveria. Eu acredito que a gente tem tido um reflorescer da pregação da palavra, né? Então, eu acho que não influencia tanto. O problema maior que a gente tem na pregação hoje não é uma pregação influenciada apenas por literatura, mas uma pregação rasa do ponto de vista da fidelidade às Escrituras Sagradas. Muito obrigado. Depois a gente vai explorar melhor essa resposta. Pastor Joel Estevanato, ele é ministro da Igreja do Brasil para Cristo, uma das primeiras igrejas pentecostais a surgirem no Brasil, né? Quantos anos tem a Brasil para Cristo? 56 foi fundada. Então, 61. Isso aí. Tem 61 anos, né? E como é que o senhor responde à pergunta de hoje, pastor? Eu comungo com o pensamento do pastor Marcelo, no sentido de que a realidade apresenta que a literatura, e não pensando só em literatura, mas também a internet, o Dr. Google, tem ajudado muito os pregadores a se inspirarem. Eu creio que essa é a realidade, não é o ideal, não é o correto. Eu entendo que isso tem sido uma prática muito comum e que faz um dano muito grande para o altar, para o púlpito, para o povo de Deus, para a igreja, para o testemunho da igreja. Porque a autêntica pregação, ela foca no que o pastor Marcelo falou, na doutrina. Ela busca o conceito, o valor, porque é o conceito e o valor que tanto produz a salvação na pessoa, como lhe permite ter uma vida cristã saudável, moldando o caráter dela. Mas o apelo emergente do povo para os seus anseios do dia a dia tem feito com que muitos pregadores, eu não quero ter uma visão pessimista, mas talvez a maioria deles se volte às questões que tragam respeito às respostas para o dia a dia, sem se ocuparem com a preocupação e o zelo com os valores que podem não influenciar diretamente o dia a dia naquele problema emergente da hora, mas vai preparar uma pessoa para enfrentar o seu dia a dia a médio e longo prazo, quando ela absorve valores da doutrina, da palavra. Então, resumindo, eu acredito que hoje a ênfase dos púlpitos é evidente. Nós não estamos falando de uma comunidade, de uma denominação, de uma igreja. A questão é abrangente e diz os sermões, de uma forma geral. Então, eu tenho que pensar, pelo que eu vejo, percebo, que a maioria dos altares hoje estão influenciados pela pesquisa, pelo conhecimento, pela informação, por outros sermões, por literatura, pela internet, e pouco influenciado pela doutrina emergente da palavra de Deus. E você aí de casa, sua vez de se posicionar. Vamos lá, no site do programa, vejamsó.com.br, você tem a seguinte pergunta, vamos lá. Pelo que você percebe, os sermões hoje são, primeira, fruto da leitura bíblica. O pastor leu a Bíblia e organizou o sermão dele. Tá. Segunda resposta.
fruto dos livros que o pastor lê. Terceira resposta, pautado pela temática atual, pelas notícias do dia, né? E tem mais uma? Não sei ou nenhuma das anteriores. Votou na enquete? Você concorre ao presente da Agrade. Hoje vai ser o livro Apacentai o Pequeno Rebanho, Guia de Reuniões de Grupos Pequenos no Modelo GEMES e Devocional Diário, do pastor Joel Estevanato. Olha que legal. Vou mostrar aqui. Pastor Estevanato, fala um pouquinho desse trabalho. É um trabalho que nós desenvolvemos já há 7 anos, que subsidia pastores e líderes e igrejas, atualmente cerca de 250 igrejas no Brasil, para fazerem reuniões de grupos pequenos nos lares. Nasceu em 2012 na minha comunidade local, Mandaqui, grupo pequeno no modelo GEMES, que significa Grupos de Evangelismo e Maturidade Espiritual. E esse material, ele alimenta esses grupos pequenos e também subsidia a vida devocional das pessoas. São 52 temas, cada semana um tema, que traz uma devoção num versículo bíblico baseado naquele tema. Também nos nossos sites tem uma reflexão sobre aquele versículo. A pregação no domingo é feita nesse tema. As reuniões nas casas são feitas baseado no mesmo tema, pegando, pastor Heber, aquela diretriz bíblica, que é no massificar da informação bíblica, no meditar, no refletir na palavra, que vem felicidade e prosperidade. E às vezes na igreja normalmente se prega vários sermões em linhas diferentes e não dá tempo para mastigar a palavra. Então nós temos orientado tanto a nossa comunidade como essas igrejas que se apoiam nesse material a ficarem a semana inteira num determinado assunto bíblico. E em tudo que é feito, da vida devocional, a leitura diária, as pregações, os grupos pequenos, darem ênfase naquele assunto que está sendo tratado. Legal, muito bem. Você... se você votou na enquete, você está concorrendo a esse brinde. Então, faça isso sempre. Todos os dias, vote na enquete lá, cria um hábito, né, de frequentar o site do programa, vejamsó.com.br. Vota na enquete, você está sempre concorrendo. E anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que é a nossa patrocinadora, ela que vai enviar esse presente para quem for sorteado. 0 Operadora 11 3115 0819. Não tem ninguém lá agora, é lógico, mas amanhã, no horário comercial, inclusive amanhã é dia da minha aula, né? Você pode ligar lá no horário comercial e falar com o pessoal da Agrade, se informar direitinho a respeito de como ela pode ajudar você a trabalhar melhor para o Reino de Deus. Existem inúmeros cursos na Agrade, eu nunca lembro todos. Os mais novos são gestão eclesiástica, está ajudando muita gente, pastores, líderes que têm mão de obra voluntária na igreja. Isso pode dar problema, como é que eu faço para não dar? Né? Como é que eu organizo a minha vida com a prefeitura? Tem gente pedindo isso, tem gente pedindo aquilo, é certo o que estão me taxando? Enfim, a igreja precisa ter alvará de funcionamento ou não? Enfim, você tem todas essas coisas e muitas outras respondidas no curso de gestão eclesiástica. Tem curso de canto, para quem gosta de cantar. Música cantada. O violino, para quem gosta de tocar. Tem o curso de formação de brigada de primeiros socorros para as grandes igrejas, que, aliás, é uma exigência da legislação recente. E por aí vai. Além do curso bíblico, do curso teológico, do curso de escatologia. Tem inúmeros cursos na grade. Você anota o telefone e liga. Existem também inúmeras filiais. Nem todas com todos os cursos, é óbvio. Então você vai ligar e se informar. Olha, eu moro em tal lugar, o que você tem para mim aí? 0 Operadora 11 3115 0819, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você.
Estamos de volta com o programa Vejam Só, para o momento mais legal, que é o momento do Vejam Só, quem assiste o Vejam Só, mas eu vou atrasar um pouquinho esse momento por 2 motivos. Primeiro, a foto sorteada vai ser feita hoje, o sorteio vai ser feito hoje, no final dessa edição. Nós estamos esperando a chegada do técnico da NASA, que instalou um software da NASA para a gente fazer a escolha com toda a justiça. Você está rindo por quê? É verdade, né? A foto vai ser sorteada no final dessa edição. E o segundo motivo é porque eu quero chamar a sua atenção aí para uma grande ressurreição. O meu blog ressuscitou, né? Ninguém mais dava nada por ele, muito menos eu. E estava lá parado, abandonado, esquecido, cheio de teia de aranha. Aí, agora ele está funcionando de novo. ebercocarelli.blogspot.com.br. Lá você tem, se você gosta do trabalho da gente, ou mesmo se não gosta, quer acompanhar nossas opiniões, eu gravo vídeos. Toda semana tem um vídeo de 3, 4 minutos comentando alguma coisa, ou do programa, ou do noticiário, dando a minha opinião, porque eu não a dou aqui, né? Então é o Eber diz. Por exemplo, está sendo postado o vídeo que eu já gravei sobre a opinião do juiz, ou sobre a repercussão daquela decisão que o juiz deu de fazer os psicólogos, se quiserem, atender os interessados em reversão da sexualidade, a famosa cura gay. Fiz um vídeo sobre isso e também sobre outros temas ligados ao programa. Tem sermões, que se você gosta do nosso jeito de falar, da palavra de Deus, ou quer conferir o que influencia os sermões, pelo menos lá na minha igrejinha, né? Você pode conferir, toda semana tem um sermão, tem um vídeo e vai ter também artigos, além dos que já estão lá, tá bom? Se você, por exemplo, tem interesse em saber se lá no Jardim do Éden tinha cobra e tinha maçã, tem um artigo meu sobre isso em duas partes. Também entrevistei o rei Davi em 4 partes. Bom, você vai curtir lá o blog, tá? Obrigado. Divulgue, por favor. Vamos ver as fotos do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Primeira foto de hoje vem lá de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, o Ivan Chaves Lordano. Tá aí, Ivan. Obrigado pela sua audiência. Taboão da Serra é perto. Se você quiser vir assistir a gravação, é só combinar pelo Facebook o dia, vão te dar direitinho as diretrizes, tá legal? Vamos para Goiânia agora. Lá em Goiás, nós temos o Lucas Costa e o Lucas Ferreira e o Eric. Então, Lucas Costa, Lucas Ferreira e Eric são de Goiânia, lá em Goiás, assistem ao programa juntos. Maravilha, foto bonita. Boa sorte daqui a pouquinho no sorteio, hein? Belo Horizonte, capital das Alterosas, capital das Minas Gerais. Nós temos Iris de Freitas Keles. E quem fez a foto foi a filha, a Júnia, lá em Belo Horizonte. De Belo Horizonte, vamos para Paraíba, em Campina Grande, na Paraíba, a Maria Célia Costa Paulino. Olha só. Olha que foto legal. Eu pensei que era alguém do lado dela, mas sou eu. Tá legal. Maria Célia, gostei da fotografia. Muito bacana. Deus te abençoe. Obrigado. Um abraço ao povo de Campina Grande, que eu ainda não conheço. Como também não conheço as Alagoas, onde lá em Maragogi, dizem que é um lugar feio de doer, temos o Jefferson Camilo, né? Em Maragogi, nas Alagoas. Eu falo feio de doer porque eu tô doido para conhecer lá. Diz que é maravilhoso o lugar. Fantástico para a gente fazer contemplação, adoração e contemplação. Jefferson, ósculo santo para você, Deus te abençoe. Olha, a foto sorteada vai ser feita hoje, o sorteio, porém, você continue mandando as fotografias. Em dezembro, para o Natal, nós temos outro sorteio com vários prêmios. Eu estou sabendo aí de alguns, não posso falar agora, mas tem prêmios muito bacanas aí que já estão sendo negociados e vão ser divulgados a partir dos próximos dias. Eu acho que já amanhã, talvez amanhã, a gente já possa divulgar os prêmios que a gente vai sortear em dezembro. Como é que você faz? Você faz a foto e posta no facebook.com/programa Vejam Só. Não manda para o meu Facebook. Manda para o Facebook/programa Vejam Só. Nome de quem aparece na fotografia
nome de quem fez a foto se a pessoa não estiver lá, e a cidade e o estado onde você mora. Só isso. Combinado? Bom, o tema de hoje tem a ver com pregação. O reverendo Marcelo Coelho Almeida, da Igreja Presbiteriana do Brasil, na sua primeira fala, diz que normalmente é da Bíblia que emanam os sermões. É isso? Então, o pastor tem que ler a Bíblia para preparar sermão, ou ele tem que ler a Bíblia para devoção pessoal, ou são duas coisas diferentes? Eu acho que a leitura bíblica para o pastor tem que ser uma constante, né? Mas, de fato, assim, quero cumprimentar o pastor Joel, pedir perdão aí por não ter cumprimentado na primeira fala, uma alegria poder estar com o irmão aqui. Pastor Joel, você também, Éber, a gente que já vivemos uma vida de pregadores há um tempo, a gente sabe como é angustiante a semana de um pastor, sabendo que o domingo o espera, sabendo que no domingo ele é o responsável, né, diante de Deus, que o deu aquele rebanho, por alimentar o rebanho com a sua vida espiritual, que depende fundamentalmente da palavra, né? Então, você vai ter casos de pastores que vão fazer uma disciplina devocional para si, mas que isso é indissociável da sua pregação no domingo, né? Porque a própria pregação não é fruto só do, digamos assim, do conteúdo lido para o sermão. É a vida do pastor que está ali, né? E essa vida apresentada diante de Deus, no preparo, e diante da igreja, na execução do sermão, é resultado também da vida devocional, né, do pastor. Eu não lembro agora, mas há pouco tempo eu li um comentarista que dizia assim, que falta aos pastores pregar como se estivessem orando. Achei interessante isso, né? De que o ato da pregação em si, ele é resultado dessas duas coisas, né? Então, eu acredito que elas são um pouco indissociáveis, mas também é inegável que vai chegando ali a quinta-feira, a sexta-feira, às vezes o sábado, e você não tem um planejamento, principalmente as pessoas os pastores que não pregam expositivamente ou sequencialmente a Bíblia, eles sempre têm aquela angústia. Já tive vários colegas que chegam para mim e falam, como é que me dá uma ideia aí do que eu vou pregar no domingo, né? Então, aí vai ser o caso do pastor ir especificamente para a Bíblia com o objetivo de preparar o sermão. Agora, não é bom para o pastor que ele só vá para a Bíblia nesse momento. Não é bom. Não é bom. O bom é que isso seja uma sequência de uma vida devocional também. E o que o senhor pensa disso, pastor Estevanato? O pastor deve ler a Bíblia para devoção pessoal, ler a Bíblia para fazer sermão, ou ele pode juntar as duas coisas? As duas coisas são necessárias e a habilidade de conseguir se edificar enquanto está pensando em edificar os outros, eu acredito que é uma maturidade no ministério, na fé, e na prática de púlpito e na prática da oração que o pregador adquire. Eu tenho experimentado um tempo muito especial em relação à pregação, porque as minhas pregações estão preparadas um ano antes. Eu já tenho todos os sermões que eu vou pregar em 2018. Eu tenho eles divididos pelas 4 obras do Espírito Santo: justificação, santificação, regeneração e glorificação. E com as temáticas prontas e os esboços como que rascunhados dos 52 sermões do ano que vem. E toda semana eu gasto entre 10 a 16 horas na oração e no estudo da cultura, da geografia, da história, e também pego subsídios de livros ou de outros sobre fator histórico, cultural, geográfico, personagens, para poder fazer o sermão. Mas eu já tenho na mente o que eu tenho que pregar.
Qual é a mensagem que eu tenho que pregar? E eu aprendi a fazer isso para não ser inflamado, conforme o pastor Marcelo falou, pela pressão do cotidiano. Às vezes a pressão que a igreja está vivendo naquele momento, naquela semana, influencia muito, aconteceu muito comigo no passado, influencia diretamente o pregador na escolha do que ele vai pregar. E às vezes aquela pregação, ela perde até o tempero que deveria ter, ou para mais ou para menos, fica aquele tempero devido às pressões daquela semana, a contenda que surgiu, ou a dificuldade financeira, ou o problema de pecado de alguém, e acaba isso mexendo com o pastor no seu emocional e direcionando o comportamento dele. Como eu já sei o que eu vou pregar em setembro do ano que vem, eu já tenho aquilo preparado, então eu não tenho aquela, que o pastor Marcelo falou, aquela angústia da pregação. Eu tenho a apreensão, o anseio de chegar um momento para poder transmitir aquilo que eu creio que vai edificar, que vai fortalecer a igreja. Então, essa minha experiência tem sido muito gratificante. Mas, pastor, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que o telespectador também está fazendo, a telespectadora também. Especialmente no meio pentecostal. Eu sei. O que o senhor acabou de escrever, inclusive o senhor já sabe as 4 áreas, em que isso tem muito a ver com o ensino. Então, tá bom. Planejar o ensinamento a ser dado da igreja, beleza. Mas o sermão não é resultado da interação direta do Espírito Santo? Jesus não falou que a gente não tinha que se preocupar, que na hora o Espírito Santo daria. E vocês pentecostais gostam disso. Não, o pastor que estuda, prega só o que ele aprendeu. Se prepara, ele está tolhendo o Espírito Santo e tal, né? Ele tem que chegar lá e falar o que o Espírito Santo mandar. Não é assim, não? Para fazer isso que eu faço, eu confio e dependo muito do Espírito Santo. E mas mais, um ano de antecedência? E mais hoje do que na época que eu não fazia assim. E eu digo por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer em setembro do ano que vem. O Espírito Santo já sabe. Eu não sei os problemas que vão surgir na igreja em setembro do ano que vem. O Espírito Santo já sabe. Eu não sei o contexto social, político e econômico do país em setembro do ano que vem. O Espírito Santo já sabe. E se eu busco ele hoje, ele me dá a direção para isso. É a experiência, pastor Heber, do cotidiano. Nós pregamos na igreja e, invariavelmente, aquela mensagem está dentro do contexto de vida da igreja daquele momento. Situações que aconteceram naquela semana estão enquadradas naquele contexto que a gente está pregando naquele domingo. Então, e outra, como a ênfase é a doutrina, e a pregação não tem que fugir da doutrina, ela precisa se apoiar na doutrina, ela tem que expor a palavra de Deus. Todas as outras coisas dão cor, dão tempero, dão sabor, mas a doutrina é a alma, para que a palavra de Deus seja consistente. A doutrina que vai mexer na pessoa e transformar a vida dela. Informação, conhecimento e emoção podem trazer para ela ou diversão, ou tristeza, ou alguma mudança de comportamento, mas a doutrina muda caráter, muda personalidade até, que a ciência diz que nunca é transformada, muda valores na pessoa. E é isso que a pessoa precisa. E isso não tem segredo. É o mesmo em todos os tempos e em todas as épocas. Então, se prepara um sermão hoje para pregar o ano que vem, não tem problema. O Espírito Santo já sabe o que vai precisar. Na segunda-feira, invariavelmente, às vezes na terça, mas na segunda-feira é o dia que eu tiro para buscar aquela força, começar a buscar aquela força para a pregação do domingo seguinte. Esse livro que está sendo sorteado, ele tem a temática. O que for pregar domingo que vem já está aí. Eu faço um ano antes porque eu preparo o livro um ano antes. Eu terminei agora o livro do ano que vem, com 52 temas, mensagens e tudo que vai ser pregado. Então, isso facilita muito a pregação no tocante a não estar inflamado por algum momento e, com isso, até alcançar pessoas de uma forma como não deveria alcançar, e também a aflição que o pregador tem, que eu sei bem o que é isso, do que pregar no próximo domingo. Reverendo Marcelo, esse tipo de preparo ultrapassa até o que os históricos fazem, né? Lembra um pouco do preparo do calendário litúrgico, lembra um pouco desse preparo, digamos, prévio e programado, né? Agora, o pastor Joel falou uma coisa que eu acho que tem como pano de fundo um dos grandes perigos hoje da pregação, na minha opinião, e muitas igrejas têm ido por esse caminho, que ali na enquete, a terceira opção é pautado pelos problemas atuais. Isso. Aí, pessoas que iniciam
igrejas novas ou igrejas urbanas ou igrejas, digamos, né, mais modernas, eles dizem que o púlpito tem que responder às perguntas que estão sendo feitas. Que você não pode pregar algo que as pessoas não estejam perguntando, porque senão você vai responder perguntas que não foram feitas. Eu discordo desse ponto de vista, né? Eu acho que a leitura da Bíblia e da doutrina bíblica, sobretudo a doutrina da salvação, ela gera no ser humano as perguntas que devem ser feitas e ela própria responde, né? Então eu acho que a igreja não tem que ceder, e aí esse é um ponto do nosso tema hoje, seria você ir atrás dos modismos, né? Números impressionantes foram trazidos ali na entrevista inicial, você ir atrás dos modismos, para onde a onda está indo, vamos falar sobre determinado tema, aí você lê sobre aquele tema e fala, esse é o tema do momento, vamos trazer esse tema. Eu acho isso um perigo, né? Eu acho que é uma espécie de cessão, você ceder a demandas extremamente centradas no homem e não na palavra. Eu acho que esse é um perigo, né? E uma outra coisa também que eu acho que está dentro desse tema nosso são os vídeos da internet, né? A gente vê, talvez os vídeos hoje de pregações, eles influenciam ainda mais do que as leituras, porque você não precisa ler, você ouve, né? Você assiste o pregador, e aí o pregador desavisado, aquele que não se aplica no estudo da palavra, ele acha que ele ouve um sermão aqui, ele reproduz ali, às vezes até de forma antiética, como se o sermão fosse seu, né? Ele prega porque ele ouviu e aquilo fez bem para ele, é um outro perigo. Eu acho que são dois perigos aqui apresentados, que esse modelo do pastor Joel, conquanto seja um modelo, digamos assim, pouco reconhecido no meio evangélico, sobretudo pentecostal, né? É um modelo eu acredito, de muita confiança em Deus e de muita firmeza do pastor que sabe o que a comunidade precisa e passa o tempo também em oração, buscando a Deus a direção sobre o que pregar. Então, se eu tivesse ouvido o que o senhor falou nos lábios dele, até ia lá. Né? Porque, por exemplo, os históricos presbiterianos, o pastor Marcelo é da Igreja Presbiteriana do Brasil, admiram muito o trabalho de Calvino. E Calvino era tão metódico no sermão, mas tão metódico, que ele tinha assim o hábito de pegar um livro da Bíblia e começar a pregar versículo por versículo. Não é isso? Aí, olha só, aí ele estava pregando lá em Genebra, teve uma confusão, ele foi expulso de Genebra. Foi expulso. Foi para o exílio, passaram-se vários... 4 anos. Vários anos, 4 anos. 4 anos depois, Genebra pede para ele voltar e devolvem a igreja para ele. No primeiro domingo, adivinha qual foi o versículo que ele foi pregar? O seguinte do que ele tinha pregado 4 anos antes. Como se nada tivesse acontecido. Vai ser metódico assim lá adiante. Eu não sou presbiteriano, mas está quase. Você está pior. Cavanhaque, não chego na barba do presbiteriano, mas estou no cavanhaque. Nós temos um exemplo aqui, quase, né, contemporâneo, até alguns áudios é possível você buscar, do Martin Lloyd-Jones, né? Eu tive o privilégio de visitar a Capela de Westminster, né? E ver lá o púlpito, enfim, ver um pouco do trabalho dele. E ele pregando em Romanos, o texto do capítulo 8 de Romanos, ele pregou em mais de um ano, né? Nas manhãs de domingo, por causa dessa... E acho que acaba sendo algo muito parecido com o que o pastor Joel tem como método. É convencionado que os históricos, eles pregam conhecimento. E os pentecostais pregam emoção.
Poder. Não, eles não falam emoção, eles falam poder. Mas o poder para que é? E ainda usam a expressão... a letra mata. A letra mata, então, e o espírito vivifica. Eu acredito que a pregação ela é exatamente o encontro dessas coisas. Jesus disse em Mateus 22, 29, vocês erram porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Exato. Quer dizer, então conhecendo as duas coisas, você encontra o equilíbrio. O senhor já bolou os sermões do ano que vem, 52, né? 52 sermões. Mas se o Espírito Santo tocar no senhor e falar, precisa falar de tal coisa que não está no seu planejamento, e aí? Quer ver? Eu vou falar de domingo passado, tema preparado há um ano atrás, um livro, está nesse livro, que foi pregado domingo passado. Conquistar sucesso do sucesso. Conquistar sucesso do sucesso, baseado em Jonas. Jonas teve sucesso no empreendimento, mas não teve sucesso do sucesso. Ou seja, ele não teve a alegria, ele não teve a paz, ele não teve a satisfação do empreendimento. Isso é atual para qualquer época, para qualquer momento. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Então, a bênção do Senhor, o sucesso, não acrescenta dores, é ter o sucesso do sucesso. Então, a mensagem bíblica, ela é sempre atual, sempre contemporânea e sempre presente. Afinal, é o mesmo livro, desde que o cânon foi fechado, que está lá para ser pregado. Mudam-se as culturas, as épocas, as pessoas, os costumes, continua o mesmo livro. Deus não fica fazendo adendos, adições, acréscimos, uma nova inspiração para se contextualizar o momento. Ora, se Deus pensa assim, por que eu tenho que pensar diferente? Se Deus pega o mesmo livro, coloca os conceitos e fala, é isso daí, meus filhos, que vocês vão pregar daqui 3.000 anos, 2.000 anos, 5.000 anos, se tiver tempo. Vocês vão pregar os mesmos conceitos que estão aí. Por que eu tenho que pensar que eu tenho que ter uma pregação que vá de encontro ao que foi falado ontem no Jornal Nacional? Eu não tenho que pensar assim. Eu tenho que pegar aquele contexto, buscar os valores que estão ali, os conceitos, porque essas coisas não mudam. Valores e conceitos em qualquer época, em qualquer lugar, são os mesmos. Então, mas o Espírito não dá na hora? O senhor não tem medo de perder unção? Olha, perder unção, isso é cômico. Não. Deixa eu lembrar aqui um ponto importante, acho que a gente fala de prática de pregação, quero lembrar o meu professor de seminário, saudoso reverendo Joás Dias de Araújo, das melhores lembranças que a gente tem dos nossos professores. Ele tem um sermão muito, muito lindo em Atos, no capítulo 16, sobre a visão de Troade, em que ele ressalta aqui o versículo 6, dizendo que, Paulo dizendo, o texto dizendo, né? E percorrendo a região frígio-galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, aí eles foram para Mísia e para Bitínia, mas querendo pregar, o Espírito de Jesus não o permitiu, né? Reverendo Joás dizia uma coisa, que ele aplicando isso para a plantação de igreja, mas eu acho que é aplicável aqui nessa discussão que você está tendo com o pastor Joel, que o pregador, ele deve ter tudo preparado, ele deve se aplicar no planejamento, mas ele deve ter um coração aberto para mudança. Ele deve ter um coração sensível para ouvir o Espírito Santo. E essa é a minha batalha na preparação da semana, pelas 10 às 16 horas, para ter a sensibilidade de como aplicar aqueles valores e aqueles conceitos no contexto atual e no momento da igreja. Eu demorei, Heber, 15 anos, mais ou menos, para ceder a um intento pessoal de pregar em Romanos sequencialmente. Fugia o quanto podia, né? Mas a coisa de 6 anos atrás eu comecei a pregar em Romanos, preguei 2 anos na igreja, overview, assim, cada capítulo fazendo uma visão geral, né? Para pregar 2 anos, são 100 sermões, muito difícil de fazer diferente. E aí aconteceram 2 coisas que quase são contraditórias. Havia situações em que eu tinha que deixar o planejamento e vir para um tema que o meu coração entendia que eu devia tratar com a igreja. Às vezes até em 1, 2 ou até 3 domingos seguidos deixava lá o projeto da pregação sequencial. E havia também o que o pastor estava dizendo, de, por exemplo, na época
era uma época de turbulência, difícil a gente localizar qual não seja turbulência política, né? Que a gente tem muita, né? Mas que justamente a gente estava pregando em Romanos 13, né? Que falando sobre o papel do Estado, do governo, e a gente tendo que estudar sobre aquilo tudo ali. Mas aquela semana especificamente era muito convergente as coisas que aconteceram na semana e o texto justamente da vez que você estava pregando. Isso também é espetacular, né? O Espírito Santo sabe o que faz, né? É isso que o pastor Estevanato está falando e eu estou lá provocando ele. Ele é da Igreja Brasil para Cristo, viu? Igreja pentecostal. A gente está indo para o intervalo, voltamos já, inclusive com a opinião dos entrevistados do Zeca sobre o tema de hoje. Não perca. Perdeu o seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Daqui a pouquinho tem o sorteio da foto. Vamos ver qual vai ser a foto que vai ganhar os presentes aqui, né? Do programa Vejam Só. E vamos continuar com a promoção. Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. O que você faz? Posta a sua foto no facebook.com/programa Vejam Só. Em dezembro tem outro sorteio de Natal, tá bom? Bom, o nosso querido Eliezer, mais conhecido como Zeca, foi a Crentolândia perguntar sobre os sermões de hoje em dia. Vejam só. Na sua opinião, os livros evangélicos, eles influenciam mais os sermões hoje em dia do que a própria Bíblia? Eu acho que é base, né? Os pregadores geralmente buscam base, né, nos livros, mas eu acho que não influenciam tanto. Ajuda, mas influenciar totalmente não. De verdade? De verdade. A literatura, e nem sempre é boa. Na sua opinião, isso é um problema? Muito grande. Porque não forma ovelhas, forma mutantes. Olha, na minha opinião, a questão bíblica é pouca. É mais a questão filosófica mesmo que influencia. Influencia pelo fato, eu acho que de uma explicação, teor de explicar melhor o conteúdo da Bíblia. Eu acredito que dessa forma, entendeu? A gente lê a Bíblia e talvez tem algum tópico que a gente não entende. Então tem o livro que já vem explicar, já tem um livro que tem alguma orientação para a vida amorosa, até financeira. Tem alguns livros que tem esse conteúdo. Tá, vamos lá. Vamos ver. Eu queria entender o seguinte, quem são os mutantes? Dá para pôr a segunda entrevista de novo? A segunda entrevista aí, eu ouvi mutantes. Tem como pôr, Angélica? Ou o povo fala de novo, não tem problema. Então vamos ver. Na sua opinião, os livros evangélicos, eles influenciam mais os sermões hoje em dia do que a própria Bíblia? Eu acho que é base, né? Os pregadores geralmente buscam base, né, nos livros, mas eu acho que não influenciam tanto. Ajuda, mas influenciar totalmente não. De verdade? De verdade. A literatura, e nem sempre é boa. Na sua opinião, isso é um problema? Muito grande. Porque não forma ovelhas, forma mutantes. Olha, na minha opinião, a questão bíblica é pouca. É mais a questão filosófica mesmo que influencia. Influencia pelo fato, eu acho que de uma explicação, teor de explicar melhor o conteúdo da Bíblia. Eu acredito que dessa forma, entendeu? A gente lê a Bíblia e talvez tem algum tópico que a gente não entende. Então tem o livro que já vem explicar, já tem um livro que tem alguma orientação para a vida amorosa, até financeira. Tem alguns livros que tem esse conteúdo. Tá, ficou bem claro agora. Ela fala assim, que os sermões não estão formando ovelhas, estão formando mutantes. Essa vai ficar para a história, viu? Ai. Matou a pau. O que o senhor acha, pastor Estevanato? Olha, essa irmã matou a pau. Ela falou em propriedade, porque
Eu acho que mutante é aquele negócio que muda, vai mudando, aqueles bonecos vai mudando. E hoje tem muita gente que em casa é uma coisa, na igreja é outra, no trabalho é outra, na rua é outra. É muito mutante mesmo, né? Vai mudando. E eu acho que os sermões, não vou dizer que tem cooperado para isso, mas não tem evitado isso como deveria evitar. E talvez pela falta até de essência bíblica nos pregadores. Reverendo. Parece que ela está querendo dizer que a gente está vendo um outro tipo de cristão, né? E não as ovelhas de Jesus, né? Uhum. E esse tipo de cristão é um tipo, uma aberração, né? É uma aberração. O mutante é uma aberração, né? Que é gerado, segundo ela, por causa de filosofias e não da palavra, né? Aí a gente vai para um ponto que aí eu já não sei se o problema são dos livros ou da própria produção humana personificada da liderança daquela denominação, né? Eu acho que se a gente for olhar num lugar um pouco mais radicalmente falando, a gente vai ver grupos que estão no limiar do cristianismo autêntico e de uma seita, né? Pensando aí na fala da moça, que o cristianismo autêntico é aquele que cuida das ovelhas de Jesus e esse outro evangelho, né, criam essas aberrações. É uma discussão importante e não tenha dúvida que passa pelo uso do púlpito, né? O uso do púlpito. Tá. E a tal das questões filosóficas que o outro entrevistado mencionou, né? O pastor tem pregado filosofia nos púlpitos? O senhor tem visto isso? Tem sim. Tem sim. Eu, até pelo ofício de pregar, estar sempre pregando, eu não escuto muita gente pregar. Mas, às vezes, a gente ouve algumas coisas assim que são ideologias humanas, são pensamentos humanos, raciocínios humanos. E aí isso é a filosofia, né? Aquela ideia cultural humana destituída de valores e princípios da palavra. E, às vezes, raspando até na negação de certos valores da palavra por causa daquelas filosofias. Então, eu tenho visto assim, não sempre por não estar sempre em contato com outras pessoas pregando. Às vezes, quando escuto, tem algumas vezes que tenho ouvido, sim. Eu conheci um pregador que pregava com o livro na mão mesmo, lia o livro, ia explicando os tópicos do livro que estava lendo. Agora, nesse ponto da filosofia, Heber, é interessante a gente notar também que a sociedade hoje em dia ela está com uma sede considerável por filosofia, né? Eu estive lá em Campinas há uns 8 meses atrás, coisa mais ou menos isso, no lançamento de um livro de 3 grandes filósofos que se juntaram, atuais, e escreveram sobre a democracia. Era uma coisa impressionante. Parecia quase um culto à personalidade, né? Tinha ali mais de 4.000 pessoas num local público, era um grande evento, ora parecia uma performance, um show, mas muito a ver, muito parecido também com aquelas antigas concentrações de cruzadas, em que as pessoas ficam atentas ao que está sendo dito. E eu descobri que esse lançamento havia sido feito em Campinas, mas aqui em São Paulo tinha sido com números ainda mais estratosféricos, né? Então a gente vê isso e vê as pessoas concentradas ouvindo opiniões, preocupadas com o momento do país, preocupada com as questões cruciais da vida, de onde eu vim, para onde eu vou, o que me faz ser como eu sou, etc., né? Então, há uma sede da sociedade e acaba que os pastores, que são, em geral, pessoas estudadas, que leem, etc., elas estão sabendo o que essas pessoas estão falando, estão ouvindo eles nos rádios, estão vendo vídeos deles, etc., e aí, como muitas coisas que eles falam são fundamentos da sociedade, portanto, legítimos, e são tratados pela palavra de Deus, cabe aqui uma certa perícia do pastor
em trazer esses assuntos à luz da palavra de Deus e pregar a palavra e a resposta da Bíblia para essas questões, né? Eu acho que tem também esse aspecto, né? Então, mas aí, pastor Estevanato, o senhor é o representante pentecostal hoje aqui. Claro que o senhor não fala em nome de pentecostal nenhum, fala em nome do senhor, é lógico. Né? Assim como o reverendo Marcelo também não fala em nome dos históricos. Ele fala em nome dele, que é um histórico. Porém, não, na minha fala de agora não vai nenhuma censura, nenhuma crítica, embora possa soar assim. Normalmente, principalmente no ambiente das igrejas históricas, presbiteriana, batista, metodista, não é incomum os pregadores ir lá olharem para as pregações do mundo pentecostal como sendo muito simples, muito rasas, muito... né, feitas por pessoas sem erudição, às vezes nem o português muito correto. Isso no passado, né? Isso mudou, pastor, e foi bom? Será que nós não estamos perdendo a simplicidade da Bíblia, simplicidade das Escrituras e nos sofisticando demais? Eu acredito que as fronteiras elas estão sendo abertas e históricos estão entrando nas fronteiras pentecostais entrando nas fronteiras históricas. Eu até já fui chamado de presbiteriano aqui no programa, porque as fronteiras elas vão se misturando. Então hoje não está havendo, no meu modo de entender, não está havendo mais aquele limítrofe. O pentecostal ele vai até aqui, ele é o que grita, ele é o que pula, o histórico é aquele que se comporta, que tem até o jeito de mexer a mão no púlpito, está sendo planejado. Eu acho que hoje você vai encontrar no meio histórico alguns pastores que também fazem e falam de uma forma que não dá nem para entender a linha de raciocínio correta. Vai encontrar no meio dos pentecostais alguns pastores muito eruditos que pregam com muito conhecimento e informação. Então, e essa quebra de fronteiras eu acho que é saudável. Isso eu acho que é saudável. Não é um clube de futebol que tem a paixão, eu sou desse clube, não. É o reino, é a intimidade com Deus. E Deus, eu penso que Deus não está olhando assim, ali está a igreja tal, ali está a denominação tal. Eu entendo que Deus não está vendo esse tipo de coisa. Deus está vendo a forma como nós estamos nos comportando em relação à fé e a nossa prática. Eu acho saudável não ter mais esses limites bem estabelecidos, porque o que o senhor falou é uma realidade. Às vezes, quando eu me apresento em algum lugar com um pentecostal, demora alguns minutos para a pessoa olhar e falar assim, não, eu acho que ele sabe falar 3 frases sequenciais com lógica. Não, isso é fato, porque já tem aquele preconceito estabelecido disso. Da mesma forma, o pentecostal, às vezes, quando vai ouvir um pregador histórico, já pensa, lá vem ele com aquelas palavras complicadas. Ou depois que nem da pregação pergunta, você é histórico mesmo? Né? Então, tem certeza? Eu acho que é saudável haver essa ruptura desse tipo de conceito sobre o que é histórico e o que é pentecostal. Então, mas eu penso se é uma questão de alargamento de fronteiras ou se é uma tendência do momento, né? Na minha época de conversão, anos 1980, havia muita migração do meio histórico para o meio pentecostal. Era aquela época de oração no monte, os conselhos das igrejas históricas chamavam os jovens, dizendo, o que foi? Você está indo para o monte orar, não sei o quê. E essa repressão, você via muita gente deixando igrejas históricas. Formando comunidades. Indo para as igrejas, ou as tradicionalmente estabelecidas, as pentecostais, ou novas comunidades. Mas hoje a gente vê um outro movimento. A gente vê um movimento de muitos pentecostais vindo para as igrejas históricas em busca da pregação da palavra. Eu não sei como que é na realidade do pastor Joel, mas os meus colegas a gente tem ouvido isso cada vez com maior frequência, de pessoas serem recebidas na igreja, na nossa igreja, ou em igrejas da mesma vertente, pessoas que vêm com essa demanda. Ou então, eu ouvi esses dias o reverendo Augusto Nicodemos falando aqui no Congresso dos 500 anos da Reforma, ele falando que muita gente lá na igreja de Goiânia vai primeiro para a igreja dele, os pentecostais,
ouvem o culto, fazem o seu trabalho, etc. Saem de lá a tempo ainda antes da hora do almoço, passam na igreja de Goiânia para ouvir o sermão. Ou fazem um turno na igreja deles, continuam membros, são dizimistas, etc., são fiéis, tudo, mas vêm à noite ouvir o sermão aqui na igreja. Então, acho que, fazendo uma leitura quase que sociológica aqui, né? Lá nos anos 1980, um movimento e agora uma outra vinda para cá, né? Como se, naquela época, um começo fosse a igreja histórica e depois você, entre aspas, aprofundasse na igreja pentecostal, e hoje é exatamente o contrário. A igreja traz, a igreja, né, pentecostal, a igreja que não tenha esse compromisso com a palavra, né, também não colocando todos os pentecostais no mesmo bojo, mas elas trazem, e aí o crente começa a ouvir a palavra, ele vai em busca. Talvez seja uma tendência, né? Não sei se tem um adendo a essa situação, que é o surgimento de um terceiro movimento chamado de neopentecostal, que ele tem deixado uma lacuna grande para aquelas pessoas que vão para esse tipo de movimento, pensando no movimento pentecostal, e lá tem uma escassez de conhecimento bíblico, de valores bíblicos, tem um excesso, às vezes, de misticismo, de crenças que não têm a ver com a palavra. Essas pessoas se frustram e dali elas vão ou para uma igreja pentecostal de fato ou para uma igreja histórica, buscando esse tipo de situação de satisfação que não encontraram nesse movimento, que por algum momento mexeu com elas, as ajudou, as abençoou de alguma forma, mas não satisfaz uma vida cristã plena. Bom, como o tema de hoje tem a ver com a atual literatura evangélica, eu pergunto para você o seguinte: Reverendo Marcelo, é ruim o pastor ler muito? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você me fez lembrar do Tomás de Kempis, no livro A Imitação de Cristo. É um dos livros mais extraordinários, né? O texto dele é quase como que versículos, né? Pequenas frases de impacto, etc. E uma delas eu li uma vez e nunca esqueci. Ele dizia: leia. Ainda que você tenha que ler qualquer coisa, mas não deixe de ler, leia sempre. Né? O hábito da leitura, não apenas aos pregadores, mas é lindo ver aquela matéria do início dizendo que os cristãos leem mais do que os não cristãos. Os evangélicos são os que mais leem, eles leem o dobro da média brasileira. Pois é. Então, não, de jeito nenhum. Leia literatura, leia romance, leia comentários, lê. Não, temos que ler sempre. O senhor acha que o pastor tem que ler muito? Eu relativizo essa resposta. Eu entendo que nós precisamos de parâmetros sólidos, firmes. Então, nós precisamos ter a solidez da palavra de Deus na nossa vida, com valores e conceitos bem arraigados. Esse tipo de pessoa pode ler tudo, pode ler filosofia. Teve uma época que eu escrevi um livro sobre o movimento Nova Era. Eu li todo o livro de feitiçaria, de bruxaria, eu li todo tipo de cultura New Age da época, isso há 20 e tantos anos atrás, quando eu escrevi aquele livro, para conhecer o assunto. Mas é a solidez doutrinária, conceitual da palavra de Deus e a meditação na palavra que me dá base para poder ler qualquer coisa e não ser influenciado por isso, e não buscar a cultura ao invés da formação. Então, eu relativizo por isso, porque uma pessoa que lê muito, lê de várias ciências, várias coisas, mas ela não tem conceitos sólidos da palavra, ela não vai criar uma estrutura dorsal espiritual na vida que fique imexível. Mas ela, de repente, vai vacilar para um lado, para o outro, se entrega à filosofia, se entrega a conceitos humanos e se afasta da verdadeira palavra, da doutrina, porque ela não tem a coluna vertebral fortificada pela palavra. Então, ela balança. Pela avaliação geral que o irmão faz, reverendo, a literatura evangélica atual é boa, média ou ruim? Olha, eu acho que tem de tudo, né? Tem de tudo. E o mercado hoje é um mercado muito voraz, né? Então, eu não poderia precisar. Eu acho que fica um pouco do critério da leitura, né? O apóstolo Paulo disse que a gente deve ler tudo e reter o que é bom, né? Não fazendo réplica aqui, outra réplica,
mas a pergunta ela foi feita no sentido de que o pastor deveria ler. Então, quando você pensa num cristão que é temente a Deus e temente às Escrituras, ele deve buscar. E é o próprio cristão que vai fazer essa avaliação se a literatura é boa ou ruim. Você tem muitas literaturas, o que eu acho muito ruim, que são as chamadas literaturas dos nichos. Então, por exemplo, membros de uma determinada denominação leem tudo que aquele líder da denominação produz. E é impulsionado do púlpito que se leiam aqueles livros, etc., porque ler é bom, etc., etc. Aí eu acho um perigo, né? Então, por isso que eu acho que essa amplitude e essa crítica do leitor, ela deve ser valorizada. Mas eu acho que tem muita coisa boa, né? E em todo o tempo a gente vai ter talvez esses nichos com objetivos um pouco, algumas agendas ocultas ali no sentido de uma infiltração de uma ideia única de uma única pessoa. Seria aquele mesmo caso, né, do pastor que não prega de si próprio. Eu acho isso um perigo. Pastor Stevanato, na sua avaliação, a literatura evangélica atual é boa, média ou ruim? E não corre o pastor o risco de se encantar com esses livros e ler cada vez menos a Bíblia e mais os livros? Muito perigoso isso. O pastor Oswaldo Saião fez uma pesquisa em 2010 pela Abapress, 1.255 pastores que ele entrevistou. Paião, eu falei? Saião. São dois. É o Luiz Saião e o Oswaldo Luiz Saião Paião. E Oswaldo Paião. Paião. O Paião, Oswaldo Paião, da Abapress, fez uma pesquisa, 1.255 pastores e quase 51% deles disseram que nunca leram a Bíblia. Como é que é? 51%. 50,68% deles disseram que nunca leram a Bíblia. Pastores? Pastores. Que nunca, isso em 2010, não é tão longe isso. Será que é ler a Bíblia toda? Nunca leram a Bíblia toda. Isso, não leram de uma forma sequencial a Bíblia. Se você não tem um conhecimento sistemático, da teologia sistemática da Bíblia como um todo, você tem dificuldade de fazer as correlações mentais na hora de uma exposição bíblica, de uma pregação, e acaba deixando buracos na mensagem. Então, mediante esse quadro, e como normalmente são pastores que escrevem, então, eu acho que compromete um pouco a qualidade da literatura escrita no Brasil. Não vou falar de fora, que eu não conheço muito como é que está essa questão, não li nada a respeito recentemente. Mas no Brasil compromete muito a qualidade da escrita, porque se na matéria-prima não está sendo colocado produto de primeira, na leitura sequencial da palavra, na absorção da palavra, depois vai produzir uma escrita, ainda que seja sobre um outro assunto, acaba comprometendo o teor daquilo. Então, eu não quero ser pessimista, mas fatos são fatos. Está crescendo o número de leitores do Facebook, diminuindo o número de leitores da Bíblia entre os evangélicos. E entre os pastores. Não, isso é o fim do mundo. Então, aí não dá. Não, pastor que nunca leu a Bíblia tem a dó. Então, compromete, sem chance. Pastor Hebe, compromete muito a literatura. Quanto tempo ainda tem que temos que fazer o sorteio da... Então, vamos lá. Eu quero, antes de fazer o sorteio, que a gente vai terminar fazendo o sorteio, a Angélica está ligando o computador da NASA lá, agradecer ao pastor Reverendo Marcelo por mais uma vez ter estado conosco, também ao pastor Stevanato, da Igreja Brasil para Cristo. O contato desses dois irmãos está disponível para você ir no site vejamsó.com.br, passa a acessar lá e convidá-los, fazer convites para palestra, para sermão, tirar dúvidas, mandar e-mail, eles estão à disposição, tá bom? Bom, olha, a foto que for sorteada hoje vai ganhar os ingressos para passar um dia no Magic City, um parque aquático na Grande São Paulo, muito gostoso, você está vendo as imagens aí, né? Chama-se Magic City. Aliás, a nossa gratidão ao parque, né, que nos cedeu os ingressos para a gente sortear aqui. E vai ser agora no verão, né? Então você pode se divertir lá com a sua família. Olha que bacana. Mas não é só o parque aquático prêmio, não. Tem também a Bíblia, a Bíblia missionária,
que é uma Bíblia organizada aqui no Brasil, elaborada por missiólogos aqui no Brasil, coordenados pelo pastor Jamierson Oliveira, e ela já está sendo traduzida para outros idiomas. A tradução em espanhol já existe, você está vendo aí, e já está sendo feita a tradução para o inglês também. Então a mesma foto vai ganhar os ingressos do Magic City e também a Bíblia Missionária. E em dezembro nós vamos fazer outro sorteio com brindes para o Natal, né? Então tem lá uma série de coisas, o Shopping do Povo está nos ajudando aí como parceiro. Nós vamos poder dar uma série de presentes, entre esses. Posso falar da coletânea ou não? Posso falar? Entre os brindes, a coleção inteira dos escritos de A.W. Tozer, um dos... você mencionou os puritanos, né? O A.W. Tozer é um dos puritanos, um dos remanescentes dos puritanos, e os escritos dele são altamente edificantes, uma coleção fantástica, que estava mofando, porque a editora anterior parou de publicar, ficou décadas sem publicar, e a Graça Editorial pegou os direitos e está publicando, aliás, edições lindas, muito bem feitas, e esse é um dos presentes, tá? Então, manda sua foto para cá. Ah, mas eu já mandei. Se ela ainda não apareceu, manda, pode você continuar concorrendo. Se ela já apareceu, manda outra, né? Vamos lá, vamos renovar aí a nossa fotografia. Pode fazer o sorteio agora? Então, vamos lá. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Olha que foto bonita. A foto tem a Gorete, a neta dela, a Isabelle, essa gatinha linda que está aí, na frente de um feio chato que está lá atrás. E quem bateu a foto foi o genro da Gorete, o Jefferson. Eles são de Embu das Artes, né, município de São Paulo, em Embu das Artes, e o Jefferson, a esposa, a Gorete e como é que chama a mocinha? E a Isabelle ganharão os ingressos para o Magic City e também a Bíblia Missionária. Parabéns, Gorete e... Esqueci o nome da menina. De novo. E a Isabelle. Tá joia. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, tem o ganhador do livro do pastor Estevanato. Quem é? O Erlan Barros, de Bonito, em Pernambuco. Valeu, Erlan. A gente se vê no próximo Vejam Só.